Já chego pedindo like, hein? Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa o like, pode mandar mensagem, pode votar na enquete também. A vitória do Derby vai ser uma mudança de chave nessa temporada do Palmeiras? Sim ou não? É uma pergunta tradicional, Trajano, assim, clássica. Gostou ou não? Pode conectar também. Boa noite a todos e todas. Olha, só deu Palmeiras, né? Só deu Palmeiras. Então eu acho que pode ser um marco. Eu era um daqueles que cobrava muito. E o Palmeiras ganha, não joga bem, não convence. Hoje ganhou, convenceu, jogou muito mais. Estreou o Paulinho, teve o Vitor Roque mais presente, né? É, o Felipe Anderson numa nova função. Quer dizer, o Abel mexeu bem no time. E o Corinthians é uma baita decepção. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que pode ser sim. Pode ser sim, porque sempre havia uma espécie de uma pecha em cima das atuações do Palmeiras nos últimos tempos, que ganhava, foi com a ajuda da arbitragem, ou então não jogou nada e levou, mas hoje não. Hoje, nota 10. Casa Grande, boa noite. Nota 10 para o Palmeiras, finalmente, ou o Corinthians, que foi muito, 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 muito abaixo de qualquer futebol? Boa noite, Domitila, a Alícia, um beijão pro meu mestre Trajano. Olha só o seguinte, não teve jogo, né? Se a gente for discutir o que nós vimos agora há pouco, não dá para discutir como uma partida de futebol. Porque partida de futebol é quando duas equipes jogam, duas equipes fazem alguma coisa dentro do campo. Na partida de hoje, só o Palmeiras jogou. O Corinthians deu o primeiro chute nos acréscimos do segundo tempo, a defesa do Everton. O Corinthians assim, eu não vou dizer que o Corinthians é isso daí, porque o Corinthians já mostrou que é um pouco mais do que isso daí. Mas não dá para competir num campeonato de pontos corridos. Por isso que eu não coloquei nenhuma vez o Corinthians como um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro. Não dá para colocar o Corinthians como um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro exige mais. Exige um time para você chegar no final do Campeonato Brasileiro e disputar o título. Mata-mata não exige um time, exige duas partidas. Ali você pode surpreender, mas quando você começa a jogar um campeonato de longo, que ainda está na terceira rodada, aí você vê quem aparece. É um Palmeiras. O Palmeiras fez a melhor partida do ano, na minha visão. A melhor partida do Palmeiras do ano. E num derby, né, contra um time que tinha perdido o Campeonato Paulista. E em 30 minutos ele acabou com o jogo. Acabou a partida em 30 minutos. Eu fiquei... Não é assustado, né? Mas eu fiquei muito surpreso positivamente com a força do Palmeiras hoje. Eu já até mudo. Eu não tinha colocado o Palmeiras nos meus 4, como nós fizemos aí no começo do campeonato e tal. Coloco agora. Sabe? Flamengo, Internacional, Palmeiras e, sei lá, mais alguém ali, um Botafogo, um Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras, para mim, luta pelo título. Alícia, boa noite para você. Foi pouco tempo, né, entre uma final do Paulista completamente diferente deste derby. O que foi mais impressionante para você nessa mudança, tanto de posicionamento tático quanto mental? Boa noite, Domi, Trajano, Casão, todo mundo que está com a gente. O Palmeiras chegou em 2025, né? Começamos a entender qual é o Palmeiras que vai disputar essa temporada, que claramente não tinha se apresentado ainda, principalmente nas partidas finais do Campeonato Paulista, tanto técnica quanto emocionalmente o time era outro, nem parecia um time comandado pelo Abel, especialmente no segundo jogo na Neoquímica Arena, um time mole, né? Um time que não tinha entrado para dividir, para tentar ser campeão, e agora entra com uma postura completamente diferente, não só na pressão, na força, né, na imposição, mas tecnicamente já muito diferente. E não é por acaso, né? O Palmeiras fez contratações que, no caso do Vitor Roque, tinha acabado de chegar na reta final do Paulista, né? O Paulinho pôde estrear hoje. O time está se encaixando porque é um time que foi profundamente transformado nessa temporada. E o Abel estava tentando descobrir qual era esse time, agora parece que descobriu. Então, o Palmeiras se aproveitou, obviamente, da incapacidade do Corinthians de ficar com a bola,
mas nos momentos em que teve a bola, o Palmeiras foi eficiente, coisa que a gente não viu no Campeonato Paulista. Mesmo quando dominou o São Paulo em casa, ou na fase de grupos, quando foi muito bem contra o Corinthians, não conseguia fazer o gol. Hoje, em 20 minutos, fez 2 gols, gols de fora da área, gols bonitos. É um time que troca muito mais passe agora pelo chão, aquela crítica que o Abel sofreu em relação ao cruzamento, a gente vê isso muito menos. O Palmeiras tem mais recurso, e esses jogadores estão muito bem encaixados no time, né? Emi Martínez fez hoje seu primeiro gol, Piquerez fez gol de novo, Vitor Roque muito bem, teve seu segundo gol anulado da semana, né? Não conseguiu ainda ter o primeiro validado. O Paulinho, nos momentos que entrou, levou perigo ao gol do Donelli, e o Palmeiras realmente não, em nenhum momento, sofreu pressão desse time do Corinthians, que, como foi mencionado já, só foi chutar uma bola no gol já aos 46 do segundo tempo. Então, o Corinthians muito mal, mas muito também pela capacidade do Palmeiras de se impor e de mostrar que chegou. Esse time vai brigar por título se continuar com esse nível, conseguir manter esse nível pelo resto da temporada. Ô, Casão, e você falou que agora coloca o Palmeiras como favorito ao título do Brasileiro, né? Então, obviamente, é uma virada de chave. Seu voto na nossa enquete é sim? Sim. Sim, é uma virada de chave porque estava faltando alguma coisa para o Palmeiras. O Palmeiras começou a reformular a equipe, né? Trocou, você vê que o ataque é novo, tá com o Facundo jogando muito bem, o Vitor Roque jogando muito bem, um novo meio-campo, uma coisa nova no Palmeiras que não estava rolando e não rolou no Campeonato Paulista, né? Aí você vê, o Abel é o mesmo treinador, super competente. Provavelmente, claro, ele estava buscando um encaixe, eu acho que ele encontrou um encaixe hoje, né? O encaixe do Felipe Anderson, que não estava bem desde o ano passado, começou a jogar bem, contratou jogadores bons, um meio de campo menos criativo, mas muito mais ativo e dinâmico, né? Tem mais dinâmica o meio campo do Palmeiras. E assim, cara, você faz uma partida dessa contra um rival que você acabou de perder um título, poderia ter um peso, poderia ter aquele, sabe, uma dúvida do que fazer. O Palmeiras não teve dúvida nenhuma. É difícil. Hoje em dia, no futebol, são poucas equipes que você olha numa partida e fala assim, pô, esse time entrou em campo e não tinha dúvida nenhuma do que fazer. O Palmeiras hoje ele entrou em campo e não tinha dúvida, não teve dúvida alguma. Foi para cima para matar o jogo logo, conseguiu matar, e se continuasse acelerando, ia fazer 3, 4 ainda no primeiro tempo. Então, por isso que eu vejo Casão, mas por o Palmeiras que não fez isso na favorito. final do Paulista, então? Porque não estava encaixado ainda, o lado emocional ainda não estava. Talvez precisasse mesmo perder o Campeonato Paulista para acender a cabeça dos caras e falar assim, gente, achando que a gente vai ganhar a qualquer momento, nós não vamos conseguir nada. Nós vamos ter que correr atrás, brigar pela bola para poder voltar a ser uma equipe competitiva e poder lutar por um título. Eu acho que mexeu com o Palmeiras essa derrota, perder o título para o Corinthians. Mas não foi isso que fez o Palmeiras jogar bem, né? Mudou o lado emocional. Eu acho que mudou o lado de como encarar uma partida de futebol. Mas o lado técnico do jogo foi as mexidas que o Abel fez. Os jogadores são bons, os jogadores são guerreiros. Pô, o Vitor Roque não para de brigar pela bola. O Facundo não para de brigar pela bola. Toda bola o Facundo tá brigando. O Gia entrou hoje e foi a melhor partida que eu vi ele fazer no tempo que ele jogou hoje. Como um terceiro zagueiro, um lateral, fazia a cobertura. Então os jogadores começaram a responder tecnicamente e o plano tático se encaixou com a característica dos caras. Então eu acho, por exemplo, o próximo jogo, o Palmeiras põe o mesmo esquema, o mesmo jeito de jogar, a coisa vai estar encaixada já, porque eles viram que funciona. Futebol é muito isso. Futebol é muito encaixe. Às vezes você fica um tempão com bons jogadores, mexendo, tentando táticas diferentes, agressiva, ofensiva, e a coisa não funciona. De repente, quando você consegue fazer aquilo, os jogadores já vão com isso na cabeça. O ambiente é outro, você vai ver que semana que vem o Palmeiras está mais leve para treinar, para conversar, para ir para as partidas que vêm para frente. É isso, encaixe.